today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para mais uma semana com resolução de exercícios. Nessa semana eu vou resolver com vocês a semana 4 do PET volume 3, né? E como seguindo a mesma linha que nós fizemos semana passada, nós vamos continuar estudando a primeira lei da termodinâmica e as transformações que estão envolvidas nessa primeira lei, belezinha? Galerinha, e a primeira questão que eu quero resolver com vocês é essa aqui, ó. Um gás é submetido a uma compressão extremamente rápida, de tal forma que a troca de calor com o meio externo é insignificante e pode ser desconsiderada. Ou seja, o que está acontecendo? Está acontecendo uma transformação adiabática. Mais especificamente, está acontecendo uma compressão adiabática. Aí ele continua. As afirmações seguintes se referem à situação relatada. Assinale o que for correto. Galerinha, a situação é a seguinte, então. De acordo com o exercício, o que a gente tem? A gente tem uma compressão extremamente rápida. Isso significa dizer que está acontecendo uma transformação adiabática. Melhor dizendo, está acontecendo uma compressão adiabática. O que acontece na compressão adiabática? Quando a gente tem uma compressão adiabática, nós temos o quê? Uma diminuição no volume e um aumento na pressão. Como eu tenho uma diminuição no volume e um aumento na pressão, as moléculas desse gás elas passam a estar mais próximas umas das outras. Como essas moléculas ficam mais próximas umas das outras, elas passam a colidir mais, o que provoca um aumento na energia interna desse gás. Beleza? Então, de acordo com as nossas alternativas aqui, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra D. A energia interna do gás aumenta. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. Belezinha? Pessoal, a nossa segunda questão, ela fala o seguinte, ó. A primeira lei da termodinâmica pode ser entendida como uma afirmação do princípio da conservação de energia. Se sua expressão analítica é dada por ΔU, que é igual a Q menos T, onde ΔU corresponde à variação de energia interna do sistema, Q, a quantidade de calor trocado, e T, ao trabalho realizado, baseando-se nessa afirmação, um sistema pode receber trabalho sem fornecer ou receber uma quantidade de calor e sua energia interna aumentar? Explique. Como eu disse para vocês na situação anterior, isso pode sim acontecer. Isso vai acontecer toda vez que nós tivermos uma transformação adiabática, seja uma compressão adiabática ou uma expansão adiabática, mais especificamente uma compressão adiabática. Então qual que é a nossa resposta? A nossa resposta é sim. Se tivermos uma transformação adiabática, ou seja, sem trocas de calor, e este gás sofrer uma compressão, o que vai acontecer? Vai ocorrer um aumento na energia interna desse gás. Belezinha? Pessoal, nossa terceira questão fala o seguinte, ó. Suponham que um gás a volume constante liberasse 480 calorias de calor para a sua vizinhança. Então ele quer saber na letra A, qual o trabalho realizado pelo gás? Então a primeira coisa que a gente tem que analisar nisso aqui, se ele está sofrendo uma transformação a volume constante, isso significa dizer que eu tenho uma transformação isocórica, isométrica, isovolumétrica, beleza? E isso significa dizer que o trabalho realizado pelo gás é igual a quanto? É igual a zero. Então nós temos uma quantidade de calor que é igual a 480 calorias, beleza? Mas nós temos um trabalho igual a quanto? Igual a zero, beleza? Na letra B, pessoal, o que ele quer saber? Qual foi em calorias a variação da energia interna do gás? Então, ou seja, se o meu trabalho é igual a zero, então a gente pode dizer então que a nossa variação de energia interna é igual à quantidade de calor que ele está liberando, ou seja, a quantidade de calor que ele está perdendo. Então, ou seja, a variação de energia interna é igual a quanto? A menos 480 calorias. O sinal de menos é para indicar que ele está perdendo calor, belezinha? E na letra C, pessoal, o que ele quer saber? Ó? A temperatura do gás aumentou, diminuiu ou não variou? Então a temperatura do gás ela diminuiu. Por que ela diminuiu? Porque esse corpo está liberando calor. Belezinha? Pessoal, nossa quarta e última questão, ela fala o seguinte, ó. Um botijão contém gás sob alta pressão. Ao abrir a válvula desse botijão, o gás escapa rapidamente para a atmosfera.
Considerando a situação descrita, aí ele quer saber na letra A. Explique por que, nessa situação, o processo pode ser considerado adiabático. Então preste atenção, porque isso é uma característica de uma transformação adiabática. Como nós temos uma rápida expansão do gás ao sair desse botijão e passar para a atmosfera, tá? Essa rápida expansão é uma característica de uma transformação adiabática. Ou seja, essa expansão ela acontece sem trocar calor com o meio ambiente, com o meio externo. Beleza? Então isso faz com que essa transformação seja uma transformação adiabática. Então a gente pode dizer o seguinte, que isso acontece porque nós temos uma rápida expansão do gás, o que é uma característica desta transformação adiabática. Belezinha? Na letra B, pessoal, o que ele quer saber? O trabalho realizado pelo gás foi positivo, negativo ou nulo? Então a gente diz o seguinte, que o trabalho realizado por esse gás, ele foi um trabalho positivo. Por que ele é um trabalho positivo? Porque houve a expansão desse gás, tá bom? E para a gente encerrar, pessoal, a letra C, durante todo o processo, a temperatura do gás que permaneceu dentro do botijão aumentou, diminuiu ou permaneceu a mesma? Justifique. Então a gente vai dizer o seguinte, que a temperatura desse gás dentro do botijão, ela vai diminuir. Por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer novamente por causa da expansão desse gás. Então, ou seja, como esse gás sofre uma expansão, o que acontece? As moléculas elas ficam mais distanciadas umas das outras, como consequência, há menos choque entre essas moléculas, então há uma diminuição na energia interna desse gás e, consequentemente, da temperatura desse gás. Belezinha? About you now.